noite, Brasil. Nós estamos com mais um Papo Reto Sem Mimimi, aqui pela Rede Brasil de Televisão. A cada domingo a audiência vai aumentando em todo o Brasil. As pessoas ficam esperando literalmente o nosso programa, porque nós temos trazido convidados que têm história de vida, têm conteúdo, têm uma mensagem e, principalmente, dizem a verdade. Como diz o nome do nosso programa, aqui o papo é reto, sem mimimi. E com muita satisfação, eu estou recebendo hoje essa mulher coragem, a advogada, a mãe do Vitão, o Vitor Deppmann, jovem estudante, que em 9 de abril de 2013 foi covardemente assassinado quando chegava na sua casa, após um dia de estudos, de trabalho, voltando justamente para o repouso em casa, como milhões de pessoas fazem todos os dias. E apesar da dor, a Marisa, a sua família, passaram a se dedicar à defesa das demais famílias, dos demais filhos, para, nessa luta, chamar a atenção das autoridades constituídas. E normalmente dizendo, preste muita atenção, o que aconteceu na minha casa, o que aconteceu com o meu filho, pode acontecer com o seu filho. Marisa, muito obrigado de estar aqui conosco. Eu começaria te perguntando, como é que foi esse momento na vida em que você, de uma advogada, a dona de casa, a mãe, sofreu essa tragédia no seu lar? Como foi essa história? Boa noite, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui novamente com o senhor, que é um companheiro de luta. Na verdade, foi assim, chocante, né? Estávamos, eu, Valdir e o Vinícius, que é o meu outro filho, nós estávamos jantando, quando o porteiro do prédio tocou o interfone e nos avisou que o Vitor tinha levado um tiro. Mas na cabeça da gente, o senhor nunca vai imaginar que é um tiro fatal. No ímpeto, peguei minha bolsa, eu, Valdir, descemos para socorrê-lo. Achei assim, levou um tiro, mas no braço, na perna, sei lá, né? Aí quando nós chegamos lá, aí começamos a ver que a situação era mais crítica, mas ao mesmo tempo, a gente não quer ver, né? Então eu não consegui identificar de pronto que o tiro havia sido... Isso foi na porta do seu prédio? Na porta do meu prédio. Havia sido na cabeça. Aí chegou o resgate, fomos para um hospital próximo lá da onde é a minha residência, lá no Belenzinho. E aí lá, em pouco mais de uma hora, mais ou menos, ele já veio a notícia que ele já tinha tido morte cerebral. Aí eu falei que minha família é doadora de órgãos, eu falei, então vamos doar. Mas não deu tempo porque ele teve 3 paradas cardíacas e veio a óbito, né? Então assim, no espaço de 2 horas, no máximo, 2h30, minha vida mudou de ponta cabeça. Não deu tempo de assimilar tudo, era muita coisa acontecendo, muita informação e a gente enlouquecendo, né? O criminoso foi assaltá-lo por conta do celular dele? Do celular dele. Eu moro a 1 quarteirão da estação Belém do metrô. Depois eu descobri isso no dia do velório. Ele vinha conversando com amigos, marcando um jogo de futebol para o fim de semana. Então ele vinha com o celular na mão, ele não se deu conta que ele estava sendo seguido. Só que como eu moro bem na esquina, e aí o porteiro já deu o toque para abrir o portão eletrônico, aí o rapaz se precipitou. Aí foi para cima dele, ele não entendeu, provavelmente não entendeu o que estava acontecendo pelas filmagens. Aí o rapaz pegou o celular da mão dele e maldosamente, eu falo que ele quis matar, porque ele deu um tiro, o tiro falhou, aí ele engatilhou novamente, apontou na cabeça dele e atirou. As imagens acabaram indo para o mundo, né, gente? Sim. Essa situação. E esse rapaz, esse criminoso que ela está falando, naquele momento ele era menor de idade ainda, né? Ele tinha 17 anos, eu falo que eu até conto, 17 anos, 11 meses e 27 dias. Ele matou na terça, na sexta ele fez 18 anos.
Então, eu conversando com alguns procuradores da Vara da Infância e da Juventude, eles falam que isso é um ritual de passagem. Como ele vai fazer 18 anos, ele tem que cometer um crime antes dos 18 e um crime que deixe registrado a capacidade, a tamanha violência que ele é capaz de produzir. Um batismo no mundo do crime? Sim, um batismo e infelizmente o meu filho foi a vítima. Mas uma tragédia dessa e, juridicamente, você que é advogada, o Brasil se sensibiliza, mas o que se passou com esse sujeito, eu chamo de um maldito mesmo, né? Faltavam 3 dias para completar os 18 anos, então ele acabou tendo benefícios, né, da lei, porque você perdeu o filho, Valdir e Vinícius perderam um ente querido, mas perante a lei, o criminoso, que eu não posso nem chamar de criminoso naquele momento, ainda era um menor, protegido pelos direitos humanos por uma série de entidades. Quanto foi o tempo de pena dele, Marisa? Então, para você ver, depois a gente acabou descobrindo, olha como ele era realmente um bandido e apoiado pela família. Porque quando o delegado, no dia seguinte, começou a investigar, chegaram no irmão dele. Aí o irmão falou, não fui eu, foi o meu irmão. Aí ele falou, então você vai falar onde que está o seu irmão. Ele já estava dentro de um ônibus na rodoviária com a mãe fugindo. Com a mãe? Com a mãe, fugindo. Aí o que a mãe fez? Eles foram direto na Vara da Infância e da Juventude, se entregaram lá para o promotor da Vara da Infância e da Juventude, que não deixou, isso dito pelo delegado, que não deixou o delegado ir lá e fazer o inquirir, né, para saber o porquê do crime. No fim, a gente não sabe de nada. Ele ficou 1 ano e 10 meses, né, que eles falam cumprindo medida socioeducativa. Então, ele matou meu filho, ficou 1 ano e 10 meses, matou não, falou, ele executou. Executou, as imagens. Eu sei que é doloroso para você, mas a sua coragem, as suas manifestações que eu já vi, executou covardemente. Não, executou porque ele deu um tiro, falhou e deu. Aí apontou na cabeça e atirou. Então ele quis matar. E ele ficou 1 ano e 10 meses, saiu, ficha limpa. Quer dizer, o que ele fez com meu filho não existe no mundo jurídico, né? Tá bom. Por um homicídio com todas essas qualificadoras, com a impossibilidade de defesa da vítima. E para quem vê as imagens, o Vitão em nenhum momento esboçou nenhuma reação que pudesse dar causa a um disparo. E o que ela está dizendo não é como mãe, não. As imagens mostram. O indivíduo atirou uma vez, falhou a arma, ele engatilhou e disparou. 1 ano e 10 meses. E depois, ele está em liberdade? Né? Como é que está a situação? Eu não acompanhei, mas aí eu não sei. Eu não quis acompanhar porque não tem o que fazer. E aí, aí começa a ser tortura, né? Até eu acho interessante porque, na época, a ministra dos Direitos Humanos era a dona Maria do Rosário. E ela falou que essa condição do jovem era torturante para ele. Aí eu peguei, eu fui a Brasília participar de um seminário, na época que eu fui convidada pelo Marco Feliciano, e aí eu participando lá na mesa minha de debate estava uma representante dos direitos humanos. E eu falei para ela, eu vou falar para a senhora o que é tortura. Tortura foi eu ver o meu filho caído ali numa poça de sangue na porta da minha casa. Tortura foi eu ter que receber a notícia que ele havia entrado em óbito no hospital. Tortura foi eu ter que ir no necrotério do hospital e não poder pôr a mão no meu filho, no necrotério, porque não pode tocar. Tortura foi eu chegar o carro para recolher o corpo e os caras jogarem lá de qualquer jeito. Aquilo doeu minha alma, porque eu falei, é meu filho que está ali, não é é um ser humano. Aquilo me deu um negócio. Tortura, depois eu tive que ir no ML no dia seguinte para poder liberar o corpo. Tortura foi eu ter que seguir o carro funerário até a 4ª parada. E a tortura final, a tortura semifinal, foi baixá-lo à campa. E a tortura final é até hoje.
que eu não tenho meu filho comigo. Isso são torturas. Eu conheci a Marisa, o Valdir, logo após essa tragédia, quando eu era deputado estadual à época e pessoas ali da região fizeram uma passeata cívica próximo à casa deles, indignados com aquela situação. E essa família, como tantas outras que sofrem essas barbaridades, que são obrigados a ter os ouvidos torturados de ouvir essas balelas, como foi da deputada Maria do Rosário, então ministra, como são uns falsos defensores de direitos, de selvagens, como esses que a única coisa que tem de sentimento deles é a força de pressão do dedo indicador para puxar um gatilho. Não tem sentimento com relação a nada nem a ninguém. Mas a Marisa e a família, a partir dessa tragédia, se fortaleceram a lutar pela vida dos outros. E quando ela disse que ela teve num painel, em debates em Brasília, ela tem se dedicado em debates em todos os pontos. Que a maioria das pessoas se curva e se confina na sua dor e acabam se enclausurando. E a Marisa não. Marisa, a partir de quando foi essa decisão sua e da família para dizer vamos à luta pelos outros? Então, na terça-feira foi a data da tragédia, na quarta o velório. Aí, aquela coisa, chegamos os 3 em casa, não, 4, que na época era namorada ainda do meu filho, agora ele casou com a Ana. Chegamos os 4 em casa, um olhou para o outro, e aí? Aí, no dia seguinte de manhã, quer dizer, nem dormi, mas estava lá, no outro dia amanheceu o dia, e eu liguei para minha mãe, né? Liguei para minha mãe e falei, mãe, o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que fazer. Aí o meu pai, na época, falou assim, filha, olha, a Rádio Bandeirantes, não sei, está fazendo uma manifestação pela redução da maioridade penal. Você fala bem, por que você não dá um depoimento por tudo que passou? Eu falei assim, pai, vou conversar com o Valdir, com o Vinícius, vou ver o que eu faço. Mas assim, foi incrível, nós sentamos à mesa para tomar um café, tocou já o meu telefone. Aí infelizmente faleceu, era o Boechat. O Boechat entrou em contato e perguntou se eu daria uma entrevista ao vivo. Eu falei, vou dar. E aí, a partir dali, eu comecei. Aí eu vi que eu podia, pela minha condição até de advogada, falar com mais propriedade sobre o tema. Porque o que eu falo, a redução da maioridade penal, o pessoal fala assim, vai prejudicar o menor. Eu falo que não. Só vai prejudicar o menor se ele cometeu crime. Agora, veja a incongruência. Esse rapaz executou meu filho, crime de latrocínio. A pena inicial do latrocínio, 20 anos. Se ele tivesse simplesmente praticado um roubo armado e não tivesse matado meu filho, ele pegaria uma pena de 5. Hoje, pena de 5 começa a cumprir no semiaberto. Então, quer dizer, ele sabia que ele não ia ser punido, porque se a redução da maioridade penal já estivesse em curso no Brasil, ele não mataria o meu filho, porque ele não ia trocar uma pena de 20 por uma pena de 5. De jeito nenhum. Gente, vocês estão vendo, nós vamos entrar agora, nós vamos para um rápido intervalo, rápido mesmo. É o tempo de dar uma saidinha e voltar para a frente da televisão, porque agora nós vamos entrar na questão crucial. Aonde a Marisa se tornou o maior símbolo no Brasil? A luta pela redução da maioridade penal. Há quem critique. E ela está aqui, ela, a mãe do Vitão, é que vai dizer os argumentos do porquê ela defende a redução da maioridade. Até já!